sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre a mediunidade nesse ano que está se iniciando, esse ano de 2024. E nós começamos, como falamos no programa passado, a dar continuidade a esse belíssimo livro Seara dos Médiuns, que é um livro de Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, em que ele vai nos dando orientações, interpretações acerca de trechos do Livro dos Médiuns. É só para a gente não ficar achando que é novidadezinha, que é invencionice de cabeça de médium, não. São interpretações acerca de O Livro dos Médiuns, que é um livro basilar para todos nós que estamos no exercício da mediunidade, que somos tarefeiros da mediunidade. Então, hoje, a página fala sobre formação mediúnica. E é claro que essa página está embasada no capítulo 17 de O Livro dos Médiuns, da parte 2ª, que fala da formação dos médiuns, e o item 200 é exatamente o primeiro item que fala sobre desenvolvimento da mediunidade. E Kardec fala assim: ocupar-nos-emos especialmente aqui dos médiuns escreventes, porque é o gênero de mediunidade mais difundido, e além disso, porque é ao mesmo tempo o mais simples, o mais cômodo, o que oferece os resultados mais satisfatórios e os mais completos. É também o que todo mundo ambiciona. Infelizmente, não há, até o presente, qualquer diagnóstico que possa indicar, ainda que aproximadamente, que se possua esta faculdade. Os sinais físicos, nos quais algumas pessoas acreditaram ver indícios, nada tem de correto. Encontramos-la em crianças e em velhos, em homens e em mulheres, quaisquer que seja o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só há um único meio de constatar a existência: é experimentar. Pode-se obter a escrita, como já vimos, por meio das cestas e pranchetas, ou diretamente com a mão, sendo este último o mais fácil e, pode-se dizer, o único empregado hoje. É aquele que recomendamos entregar-se preferentemente. O processo é dos mais simples. Consiste unicamente em pegar um lápis e papel e colocar-se na posição de alguém que escreve sem qualquer preparação. Mas, para ter êxito, várias recomendações são indispensáveis. E aqui ele vai falando dos cuidados, do critério, do que facilita, do que atrapalha. E isso, meus queridos, é o que a gente, como médium, precisa ter. Esse cuidado que o médium tem que ter, porque muitas vezes a criatura é lançada num trabalho sem ter o adiantamento, sem ter a preparação, sem ter nada em vista. E aí a gente tem que perceber que é um trabalho sério, A gente vai tratar com interesses de encarnados e de desencarnados. Eu estou lembrando, houve um especial de Natal daquele grupo Amigos da Luz, muito interessante, que é uma dívida. E aí aparece lá um espírito fantasiado como Papai Noel, tem todo um enredo. Mas o interessante é que no centro tem pessoas que veem o espírito pedindo socorro, tem outros que passam por ali e não veem. Então, quando a gente pensa no nosso papel como médium, o médium é um intermediário entre os espíritos. E a mediunidade, ela não é seletiva, não existe mediunidade só de bons espíritos ou mediunidade só de maus espíritos, ela é neutra.
a nossa atenção, o nosso critério e a atenção, ela vai estar focada no objetivo, é que vai fazer da mediunidade algo produtivo, algo útil ou não. Então, ele vai falar aqui da formação mediúnica. E essa formação, temos por entendimento que é contínua. O médium totalmente pronto, quer dizer, existe aquele que tem a maior facilidade de execução, de seleção, mas isso tudo é o quê? Pelo exercício, pelo devotamento, pela seriedade, né? Pela continuidade, pela disciplina. Isso que vai dar ao médium uma certa, um certo conforto, mas não é total, porque a gente ainda não tem uma estabilidade moral que nos assegure essa estabilidade mediúnica. Então tá aí a diferença. Então, formação mediúnica é uma análise de Emmanuel no livro Seara dos Médiuns, da questão 200, e foi uma página psicografada pelo nosso Francisco Cândido Xavier na reunião pública de 6 de junho de 1960. E ele começa assim: anotando a formação mediúnica, comparemo-la aos serviços do solo. A terra desdobra recursos para a sustentação do corpo. A mediunidade cria valores para alimento do espírito. E é interessante, queridos, o programa gravado, e hoje mesmo eu meditava quanto a isso. De manhã cedinho, nas minhas leituras iniciais, eu pensava assim: meu Deus, a gente tem a leitura, a gente tem o celular, o smartphone, que traz informações, e aí eu pensava na questão da utilidade. Nós tivemos na última reunião de dezembro, aqui no Teresa d'Ávila, o nosso Luiz Júnior falando, né, quanto aos roubadores de tempo. E aí vamos pensar que a gente vai procurar uma coisinha, eu acho que a maioria de nós é assim. Você vai procurar uma mensagem, daqui a pouco tem outra, você vai no YouTube ver alguma coisa, daqui a pouco tem outra. Então, na verdade, e a dinâmica é esta mesmo, a tecnologia é para isso mesmo, para você investir seu tempo. Mas eu tenho que pensar assim: eu estou investindo meu tempo em quê? E qual é a utilidade disso para meu dia a dia, para o meu relacionamento, para a minha vida ainda hoje? E aí ele vai colocando que a mediunidade cria valores para alimento do espírito. Por quê? Porque na posição de médium, quando a gente pensa na bagagem mediúnica, a gente vai dar valor ao estudo, a gente vai dar valor ao trabalho, a gente vai dar valor ao cultivo de intenções mais nobres, de ideais mais nobres, uma vigília maior com o pensamento. Então, esses valores vão sustentar o espírito, não só no momento do exercício mediúnico, vamos dizer assim, oficial, regular, mas também na nossa movimentação, no dia a dia da nossa vida. A mediunidade, ela vai criando isso. Isso vai alimentar o espírito, por quê? Porque tem sabor de eternidade, né? Tem esse valor. E aí ele continua nos falando assim, Emmanuel: a terra, mesmo quando possuída pela floresta brava, produz de maneira mecânica se lhe atiramos algumas sementes. Contudo, a lavoura nesse regime surgirá em condições anômalas. Eu me lembro quando Paulo ele encontra Jesus, encontra Ananias, e ele vai logo lá na sinagoga de Damasco para fazer a pregação, para aproveitar, e ainda de uma forma muito impulsiva, né, divulgando o seu direito como doutor da lei, tudo isso. Ananias deixa que ele vá, mas ele diz: como homem mais experimentado, eu entendo que é necessário amealhar as sementes. O que é amealhar as sementes? É pegar o conteúdo, analisar, não é? É saber que a mediunidade não vai ser assim de escantilhão, de qualquer jeito. Tem todo um processo que vai exigir de nós o quê? Dedicação. Então, a gente tem a semente. A semente da mediunidade pode começar a produzir em qualquer solo, mas
a gente vai ter que olhar como é que funciona essa lavoura. E aí, tal qual a parábola do semeador, Emmanuel vem falando assim: a mata dominante abafará, de certo, as plantas nascituras. E o que é a mata dominante, gente? Diariamente, a cada momento, a gente é convidado para determinados cuidados da vida material, que na verdade não são nem cuidados, são distrações. É o que todo mundo faz. Afinal de contas, eu tenho direito, e não é que não tenhamos, a gente tem direito a tudo, mas a gente sabe, né, que há de haver uma seleção, porque senão eu vou ficar só no usufruto dos direitos, esquecida dos meus deveres morais, dos deveres comigo mesmo, daquilo que dura. E ele continua falando: animais comparecem na posição de primitivos donos da gleba, injuriando as folhas. Hoje mesmo, eu nessa gravação que estou fazendo, eu venho do sepultamento de um corpo, né, do corpo de um grande amigo mesmo. E estivemos lá. E a gente, né, conversava. Era um grupo ligado à educação e se conversava sobre alguns aspectos da educação atual, né, da questão do não comprometimento e da questão até da ironia que é feita àqueles colegas que trabalham com vigor, que trabalham com gosto, né, que fazem as coisas certas. Aí, essa é a injúria das folhas. No momento em que eu não faço, mas no momento em que eu ironizo aquele que faz. Você quer ser a palmatória do mundo, quer ser mais real que o rei, está pensando que é Jesus Cristo. Esse tipo de injúria que chega quase sempre àquele trabalhador leal, porque ele vai se diferenciar muitas vezes dessa floresta do mundo, dessa mata dominante, e às vezes dentro até do seu próprio setor de trabalho religioso, na casa espírita, ele vai sendo, a sua atitude vai ter diferentes interpretações. E aí, meus amigos, são os animais que assim, chegou hoje e já está querendo dar lição de moral, tem muito pouco tempo, a fulana é assim, porque não passou pelas dores que eu passei, vamos ver o tempo que vai durar isso. Como se fosse uma descrença, desafiando o esforço do trabalhador. E ele continua dizendo, Emmanuel: vermes destruidores ameaçam-nas a cada instante. E é interessante que o verme não vem de fora não, gente. O verme é dentro da gente, né? É daqueles elementos ainda dificultosos que a gente tem no íntimo, né? E que aí ele acaba se alimentando daquilo e muitas vezes ameaçando a nossa saúde espiritual, né? E é na manutenção, meus amigos, desta saúde espiritual que a Rádio Rio de Janeiro vem cumprindo a sua tarefa, junto a todos nós, espíritas e não espíritas, né? Junto à humanidade, trazendo Jesus através da interpretação que a doutrina espírita traz do seu evangelho. E é por isso que a gente vem sempre convidando a todos nós mesmos, porque nós que somos trabalhadores, né, voluntários, a gente também é contribuinte da Rádio Rio de Janeiro. A todos nós interessa a manutenção deste canal de luz. E é esse canal de luz que vai nos ajudando na nossa caminhada, para que a gente consiga vencer os vermes do egoísmo, do orgulho, da vaidade, para que essa ideia da imortalidade possa nos nutrir e nos sustentar nas escolhas boas, nas grandes escolhas que vamos ter. E é por isso que a gente sempre pede, gente, vamos nos tornar um colaborador do Clube da Fraternidade. Mas esse mês está muito difícil. Será que está difícil para todo mundo? Será que não há aquele que se organizou financeiramente, que guardou o seu 13º, alguma coisa, e ele pode ser um colaborador? Então vamos lutar, meus amigos, trabalhar para que a nossa rádio se mantenha no ar 7 dias por semana, nas 24 horas de cada dia,
para que a gente consiga ter, né, essa expansão da saúde espiritual, da aproximação da ideia de Deus, do conhecimento, do relacionamento com as ideias de Jesus, através do seu evangelho, através da doutrina espírita. E aí ele fala, nessas sementes, enxurrada e sombra constantes constituem limpeza sua vida. Mas, se o trato da selva for cultivado contra a invasão de todo elemento estranho e mantido em trabalho, conseguiremos em breve o celeiro de pão seguro e rico. Também a mediunidade, mesmo quando encravada no psiquismo de alguém que paixões subalternas dominam, produz de maneira mecânica quando se lhe entrega determinado gênero de ação. Contudo, a tarefa desse regime surgirá em condições anômalas. Olha só. Paixões subalternas, vamos pensar nisso. Tendências infelizes abafarão de certo a obra recém-nata, que são as tendências que a gente tem. E aí, se eu não tiver, e olha o que o estudo da doutrina vai facilitando a gente no autoconhecimento, eu vou perceber que eu tenho dificuldades. E vou perceber que essas dificuldades atrapalharão o meu desempenho mediúnico, como atrapalham a minha vida em aspectos que eu nem percebo. Então, eu vou começar a trabalhar. Eu vou começar a cultivar tendências melhores, tendências felizes. Aí ele continua: sentimentos inferiores comparecem na posição de primitivos senhores da alma, inutilizando-lhe as promessas. Aquele sentimento de inveja, de ciúme, de antipatia, de dificuldade, gente. Que a gente tem que observar que tem mesmo. Muitas vezes por um olhar, a gente se afasta do outro, a gente não abraça o outro, porque o outro tem um ponto de vista diferente do nosso, mas não é um direito que o outro tem. Por que eu tenho que viver combatendo sempre e só considerando como amigos aqueles que pensam da mesma forma que eu? Então, são essas tendências infelizes que criam um clima de belicosidade, né? De inquietação, de agitação mental, que faz com que essa semente, que são as vozes do bem, as vozes superiores, não encontrem eco em nós. E continua Emmanuel nos falando: agentes da discórdia ameaçam a cada instante. Lodo moral e perseguição gratuita constituem-lhe empeço à vida. Então, são essas situações que não é nos outros, não. Isso existe na gente. Isso faz parte, muitas vezes, da nossa vivência, do dia a dia da nossa vivência, não é? E aí, mas a gente é médium. As sementes da mediunidade, elas são lançadas, né? Elas são no nosso programa reencarnatório. E aí ele continua falando: mas se a personalidade mediúnica for educada contra a invasão de toda a sombra de ignorância e mantida em serviço, conseguiremos em breve o celeiro de luz seguro e rico. E aqui ele dá duas dicas, ó. Contra toda a sombra de ignorância. E o que é a ignorância? É a falta de conhecimento. É a falta do conhecimento teórico. E aí vem o livro dos médiuns como esse grande canal de estudo para o médium e mantido em serviço. É a nossa atividade mediúnica regular. É regular, gente. A constância quer dizer, regularmente eu sou médium, sou trabalhador.
Então eu vou começar a não encarar quando me exige assiduidade e pontualidade, quando a casa me convoca, sugere, eu não vou achar que eu estou sendo maltratado, que está tudo ruim, não. Eu vou ver que é uma forma de eu me manter em serviço. E quase sempre o serviço não é simplesmente atividade mediúnica, tem uma outra atividade correlata, doutrinária ou assistencial, em que eu vou me integrando ao clima benéfico da casa espírita, para um exercício mais seguro, mais rico, né? Esse celeiro de luz. E aí ele continua dizendo assim: não há desenvolvimento mediúnico para realizações sólidas sem o aprimoramento da individualidade mediúnica. Então a pessoa diz, fulano tem uma mediunidade muito bonita, porque o fenômeno é portentoso e ostensivo. Mas se o médium não se aprimora, o fenômeno vai ficando incipiente, vai faltando conteúdo. Ao final de todo aquele trabalho, o que ficou? Para edificar, para estimular, para levar o outro a crescer. Qual foi a mensagem que ficou? Porque a questão é essa, gente. A sensação passa, mas a orientação fica. E a mediunidade, ela tem esse canal de orientação. E continua Emmanuel dizendo assim: no caso da terra, o lavrador será mordomo vigilante. No caso da mediunidade, o médium será o zelador incansável de si mesmo. Muito interessante. Zelador incansável de si mesmo. Então eu tenho a proteção da casa espírita. E a casa espírita me fala no estudo, no trabalho do bem, na vigilância do pensamento, na prece, no culto do evangelho no lar, tudo isso. E aí eu tenho que fazer o checklist, né? Eu tenho estudado regularmente. Eu tenho feito o culto do evangelho no lar, tenho vigiado meus pensamentos e quando percebo que eu estou indo num campo, por um caminho que não é muito bom, eu tenho procurado recurso, tenho procurado meios de me melhorar, de melhorar aquilo. Tenho buscado auxílio através da prece, ao meu guia espiritual, para ser um bom médium. Eu quero ser um bom médium. O que é um bom médium? Olha lá. Modesto, seguro, devotado, sério. Eu estou tendo como meta isto. Então eu tenho que começar a pensar. É o zelador incansável de si mesmo. É o cuidar da sua mediunidade. E aí Emmanuel encerra dizendo: e médio algum se esqueça de que é na terra boa abandonada que a praga e a serpente, o espinheiro e a tiririca proliferam mais e melhor. Isso aqui é muito sério, gente. Porque a gente pensa assim, eu sou médio, estou liberto da obsessão. Não, gente. É na terra boa que vai crescer muito mais rápido, né? A praga, a serpente, o espinheiro, a tiririca, os vermes, tudo é na terra boa, porque a terra ela vai ter o quê? Nutrição. Só que ao invés de alimentar ao bem, a utilidade, ela vai alimentar a inutilidade. Os elementos nutrientes são mesmo. O médium é essa criatura que tem essa nutrição, que é a possibilidade de comunicação com os espíritos. Já está pronto isso. Agora a nossa questão é: que espécie de espíritos se utilizarão da minha mediunidade e para quê? Então, meus queridos, que esse ano novo seja de renovação de propósitos, se a gente está com propósitos estranhos. Seja de reafirmarmos os propósitos no bem da mediunidade com Jesus. Que a gente possa abraçar essa ideia e nos associarmos ao trabalho coletivo, que é o trabalho mediúnico, né? Nas casas espíritas que nos abraçam. Que o Senhor nos abençoe. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.